exceto o acordo, o Tratado de Amizade e Comércio com a China, os jornais franceses enchem-se de notícias a dizer fomos nós. Foi a diplomacia francesa que permitiu a assinatura deste tratado. O que eu quero dizer, olhando para todos estes números, é que não é possível fazer história de Macau séria, rigorosa, sem estas coleções. Sem estas coleções de viajantes, de memórias, francesas e os outros. Eu vou publicar os viajantes dos Estados Unidos. Eles começam meses depois da independência a instalar-se em Macau. As companhias de Boston que vêm comprar chá ao mercado chinês instalam-se imediatamente, meses logo após a independência, vão utilizar Macau para fazer o tratado de 1843 entre os Estados Unidos e a China. E, portanto, não é possível fazer história de Macau sem estes textos, sem compreender que Macau não era apenas um lugar em que circulavam portugueses, ou macaenses, ou portugueses de Macau, ou chineses, é um lugar em que circula o mundo, em que circula o comércio, é um local que, no século XVIII, todos os grandes itinerários comerciais acabam em Macau. Você quer comprar peles que vêm do que é hoje a British Columbia, vendiam-se aqui em Macau. As embarcações vinham do Canadá vender aqui peles. Você quer comprar animais raros da Papua Nova Guiné, tinha aqui lojas do século XVIII que vendiam animais raros, e isso está nestes textos. Não é possível. Não é possível fazer história de Macau sem estes textos. No caso dos textos franceses, que é uma biblioteca gigantesca, trabalhar estes textos significou ler cerca de 10 mil documentos. Passar a trabalhar no arquivo histórico do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Paris, onde eu cheguei e perguntei, queria ver os papéis de Macau. Macau, onde é que estará? Estará aqui nas caixas de Hong Kong? Estará nas caixas da China? Acabei por contribuir para organizar uma secção que agora existe, opulenta, com milhares de documentos sobre Macau. Você quer seguir o tema do assassinato do Ferreira do Amaral, tem mais documentação no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque o cônsul aqui em Macau nomeou um agente especial do consulado para seguir o processo, para obrigar, pressionar o vice-rei em Cantão a julgar os assassinos e a devolver a cabeça. E quando isso se faz, aparece nos jornais franceses a dizer a diplomacia francesa conseguiu reparar esta afronta feita aos europeus. Bom, de maneira que eu faço esse levantamento e procuro explicar a estrutura destas notícias, a forma como elas se organizam. Não é muito diferente do que acontece na atualidade. São notícias que, quando há guerras, quando há incidentes, quando há dramas, se publicam e se discutem com grande reprodução, mas o trabalho concentrou-se em tentar perceber fundamentalmente as relações entre Macau e a França que estes textos permitem organizar. Nós temos 3 fases absolutamente claras, desde a primeira viagem marítima, comercial, diretamente feita da França a Macau, no Anfitrite, em 1698, deixou-nos o hidrógrafo François Froger, em manuscrito, um levantamento extraordinário de Macau, da população, faz mapa, faz desenhos de vistas, dá-nos informações sobre a organização do poder político, até aquela que é a última grande viagem marítima à volta do mundo, do segundo barão de Bougainville, numa altura em que acaba a concorrência inglesa e francesa marítima no Pacífico e que acaba aqui em Macau e produz um texto extremamente crítico sobre o território. Pois é uma fase muito importante, que nós podemos caracterizar como de residência diplomática, assistência política e expansão colonial,
em que os diplomatas franceses se instalam em Macau. A partir de 1844, começam a nomear embaixadores plenipotenciários para a China, depois da assinatura do Tratado de Amizade e Comércio sino-francês em 24 de outubro de 1844. A missão francesa vive em Macau desde 1844 até 1847, são cerca de 200 pessoas que circulam aqui em Macau. Alguns deixam textos absolutamente extraordinários. Tenho o texto daquele médico da missão Legrené, o Melchior Honoré Ivan, que transcreve conversas em patois, que conhece, tem amigos chineses em Mongá, que explica como é que se fazem as plantações hortícolas, esclarece tudo sobre casamentos entre chineses, casamentos entre macaeses, o que é que fazem os portugueses de Macau, etc. É uma fase em que esses embaixadores plenipotenciários da França na China se instalam em Macau. A embaixada francesa em Macau torna-se o principal lugar de sociabilidade do território. Os batizados, as festas, os casamentos que se promovem, promove-se as festas nacionais, promovem-se os grandes salões franceses e tudo isso dura até 1859 e instala-se em Macau, entre 1857 e 1862, o Hospital Militar Francês. Vão ser tratados aqui 2.000 soldados franceses. O hospital é desmontado em 1862 e está na base do Hospital Conde de Saint-January. O equipamento e as estruturas foram legados pelos franceses. O Hospital Militar não tratou só os soldados franceses, tratou a população, também de Macau. E há levantamentos sobre as doenças, os primeiros levantamentos sérios sobre as doenças endémicas em Macau são feitos pelos médicos deste Hospital Militar Francês. Serviu para apoiar a participação francesa na Segunda Guerra do Ópio, 1859-1860, e serviu para apoiar a expansão, a ocupação colonial da Indochina, a conquista de Da Nang em 1857 e depois a primeira conquista de Saigon em 1861, porque depois vão perder e reconquistar 3 vezes. E depois, quando o último embaixador deixa Macau, em 1859, o interesse francês pelo território vai se esvanecendo e torna-se um território que nós podemos categorizar como um destino histórico, um destino romântico e de lazer, e cruzando todos estes períodos, desde o princípio do século XVII até 1900, você tem uma grande quantidade de missionários franceses que circulam por Macau. São 149 jesuítas, são 159 membros da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, são 196 lazaristas e de outras sociedades missionárias. Os lazaristas instalam-se em Macau com uma procuradoria em 1749, a Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris instala-se em 1786, eles têm casas, têm seminário, têm estudantes. Os lazaristas publicam aquele que é o primeiro jornal que circula em Macau, trazem tipografias de Paris para Macau, mas, apesar desta quantidade enorme de missionários que suscitaram queixas, querelas com a governação eclesiástica diocesana, o bispo escrevia para os reis e rainhas em Portugal a queixar-se: há mais franceses do que missionários portugues, têm mais alunos chineses nos seus seminários, os lazaristas e os missionários da Sociedade das Missões de Paris do que portugueses. Apesar disso, o que é bastante significativo nesta biblioteca é que só 36 destes missionários deixaram memórias escritas sobre Macau. Descrevem Macau. Descrevem as pessoas, descrevem o território, descrevem templos, descrevem ruas. E este é um dos primeiros dados importantes. São 12% dos 295 textos, o que significa que estes textos foram escritos sobretudo por civis. São textos de
pessoas laicas. São textos... Estou aqui a pôr no sítio mal. São textos que vêm dos grandes navegadores franceses, do Lapérouse ou Bougainville, todos os grandes navegadores que fizeram as grandes viagens marítimas mundiais francesas, as grandes navegações de descobrimento do Pacífico, todos escrevem sobre Macau. Às vezes, vários capítulos sobre Macau. São oficiais militares, são médicos navais, são geógrafos, são cientistas, turistas, jornalistas e escritores de viagem. Há até um texto de um tanoeiro. Um tanoeiro que não sabia escrever. Manteve um diário oral. Pedia a alguém para escrever o que ele via. E ele descreve Macau com alguma piada, dizendo... o diário é feito para a família. Vivia numa aldeia do interior da Bretanha, nunca tinha sequer visto o mar, é a primeira vez que vê o mar, e o tanoeiro diz que para ter cuidado com Macau, porque chega-se, desce-se em Macau e é-se logo roubado. De maneira que, um texto particularmente interessante e raro, porque é difícil encontrar aquilo que os americanos chamam history from below, a história das camadas inferiores das sociedades. De maneira que isto é particularmente importante porque a historiografia de Macau, sobretudo a historiografia tradicional de Macau, é muito marcada pela imitação, por seguir, por mobilizar textos missionários e, sobretudo, textos jesuítas. Muito do que se escreve sobre Macau vem dessas fontes. Eu lembro do ano passado de me ter rido imensamente quando falavam nas comemorações da célebre batalha do 24 de junho de 1622, quando os holandeses foram derrotados numa tentativa de invasão de Macau, entraram mesmo em Macau, porque falava-se como se fosse verdade que um jesuíta chamado Giacomo Rô disparou um tiro de canhão da Fortaleza do Monte e deu cabo do barco Almirante. Nada disso aconteceu. Tudo isso é mentira, nada disso aconteceu. Isso é escrito 20 anos depois. E esse Giacomo Rô chegou aqui a Macau com Adam Michel e viviam em semi-clandestinidade, como a maior parte dos missionários. E essa batalha é uma das batalhas mais bem documentadas. Saíram 6 relatórios via Manila, 6 relatórios via Goa. 2 relatórios originais estão no Arquivo das Índias, em Sevilha. Saiu uma relação assinada pelo capitão e por todos os responsáveis das diferentes ordens religiosas, e a única coisa que dizem sobre os jesuítas durante a batalha é agradecer porque cuidaram dos feridos na farmácia, na enfermaria de São Paulo. O resto da batalha também está contada pelas fontes holandesas. As fontes holandesas explicam que perderam a batalha porque foram enganados. Pensavam que iam lutar contra europeus e saíram-lhe milhares de escravos que lhes cortaram a cabeça muito rapidamente. Tinham vindo tropas e artilharia de Manila, estava o território fortificado e pronto a derrotar completamente os holandeses. De maneira que é muito importante mobilizar para a historiografia de Macau os textos de comerciantes, de navegadores, de médicos, de jornalistas, de cientistas, de pessoas leigas, de pessoas que não têm que seguir nenhuma justificação ou apologética de qualquer tipo de religião. Estes textos são importantes também porque, para além da coleção de mapas, desenhos sobre Macau, eles permitem perceber rigorosamente a evolução do urbanismo social do território. Este é o célebre mapa do Barreto Rezende de 1635, enviado para o Filipe IV, que permite reconstruir o tecido urbano com um modelo de espinha de peixe. Esse modelo de espinha de peixe quer dizer que a organização urbana da cidade não tinha nenhum centro, não tinha nenhum centro político ou centro religioso, e à volta desse centro desenvolveu-se de forma concêntrica
um sistema nuclear. Cada uma destas espinhas corresponde normalmente a um espaço dominado por uma família da alta burguesia comercial, com uma casa com um grande jardim. Isso é descrito pormenorizadamente nestes textos. O texto do Chrétien Louis-Philippe Guignes, que é filho de um célebre Guignes do mesmo nome, que o sinólogo que em Paris escreveu uma tese célebre sobre a origem egípcia dos chineses e dos caracteres chineses. Bom, ele é intérprete e candidato a cônsul em Macau, vive aqui instalado em Macau de 1704 a 1801, interrompe apenas durante um ano a residência em Macau para ser intérprete da embaixada holandesa ao imperador, e ele descreve pormenorizadamente quem é que manda no urbanismo, quem é que tem as grandes casas, os grandes jardins, as fontes de água privadas e como é que se dá o domínio desses núcleos urbanos que organizam esta espinha de peixe que impede a centralização, o centro político, o centro religioso. E isso depois aparece na própria cartografia e no próprio desenho dos territórios. Os textos explicam também que este urbanismo começa, a partir de finais do século XVIII, a mobilizar a residência de estrangeiros, com a instalação das companhias comerciais. Aí, por 1760, nós temos instalados aqui em Macau a Companhia Inglesa das Índias Orientais, a VOC, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, a Companhia Dinamarquesa, a Companhia Sueca, a Real Companhia das Filipinas, a Companhia de Ostende, a Companhia de Génova. Há até um embaixador da Prússia. Toda essa gente está instalada em Macau. Essa gente começa a apropriar-se rapidamente das melhores residências, dos melhores lugares, dos melhores jardins. A Companhia Inglesa das Índias Orientais começava a ficar com aquilo que se chama hoje a Casa Garden, a Casa do Horto, fica a ser residência do primeiro sobrecarga da Companhia Inglesa em Macau. As companhias só podiam fazer o comércio de Cantão durante cerca de 3 meses, entre outubro e janeiro. Residiam aqui em Macau e trazem uma sociabilidade extraordinária. A Companhia Inglesa traz, por exemplo, bilhar. E os primeiros concursos de bilhar, os holandeses fazem regatas na Baía da Praia Grande, trazem-se música, cantoras de ópera, trazem-se os salões. E já vamos ver que muitos destes textos estão fascinados por aquela que é a grande casa do homem mais rico de Macau, até morrer em 1843, que é o escocês Thomas Bale, que é o homem que domina o comércio do ópio na região e que constrói um grande jardim zoológico, um grande aviário. E esse aviário chega a ter 2.000 espécies, incluindo a primeira ave do paraíso em cativeiro, que veio da Papua Nova Guiné para o seu aviário. E o aviário torna-se um lugar de peregrinação quase científica. Há imensos textos científicos produzidos sobre as espécies que se encontravam no aviário do Thomas Bell, que depois acaba por se suicidar, provavelmente, porque já não conseguia pagar tanto aviário. Estes textos são importantes na sua informação quantitativa e qualitativa sobre a população de Macau. O primeiro levantamento aparece na obra do François Forger, o hidrógrafo da primeira viagem marítima a Macau, que nos dá 400 portugueses, 7.000, 8.000 mulheres, que corresponde ao padrão pré-industrial de Macau, um homem para 4 mulheres, unidades domésticas com muitas empregadas, escravas, etc. E tem importância também porque
As obras dão-nos 2 censos que desapareceram dos arquivos portugueses, que desapareceram da documentação em Macau e da documentação portuguesa. Dá-nos o levantamento feito pelo governador Vasco Luís Carneiro de Sousa, que desapareceu, feito em 1791, dá-nos exatamente 12.371 habitantes, 4.371 classificados como portugueses e 8.000 como chineses, e o censo de 1849, que se perdeu, aparece publicado nesta obra do Charles Gremieux, dá-nos uma população de 29.607 pessoas, europeus, chineses, classifica os primeiros társis, os primeiros muçulmanos. A obra do Guinness dá-nos cerca de 900 estrangeiros a viver em Macau. E depois estes textos oferecem uma grande representação cultural qualitativa da população de Macau. Não posso aqui estar a mobilizar, a destacar textos. Bom, aqui o Guinness escreve, ele publica a obra em 1808, chegou a Macau em 1784. A instrução é fraca entre os homens e pior ainda entre as mulheres. Os habitantes são morenos, os que chegam da Europa ou que descendem de particulares vindos de Lisboa têm a tez mais clara. No geral, o povo não tem boa figura, sendo uma mistura de chinês, indiano e malaio. Em 1839, este lazarista Évariste Régis Zuc introduz nestas obras francesas o termo macaíste e explica que macaísta quer dizer uma renomeação, dar um outro nome aos portugueses locais que, segundo o padre Huck, perderam o nome da sua nação e, por isso, passaram a esta categoria, esta renomeação de macaístas. Bom, o André Bellesorte, que é um dos grandes autores de literatura de viagens do século XIX, membro da Academia Francesa, eleito secretário-geral da Academia Francesa, escreve um texto ainda mais interessante. O macaísta não gosta nada da batalha. Encontra um meio de conciliar a jactância brasileira e o fatalismo chinês na preguiça do negro. A sua figura ressente-se destas diversas influências. É grosseira e de uma cor que hesita entre o amarelo e o negro. Desde a manhã podeis encontrá-lo ao longo das ruas, empertigado, luzidio e perfumado, gravata deslumbrante e botins envernizados. Carrega sobre si toda a sua fortuna e todo o seu guarda-roupa ocidental. O mesmo homem, regressado à sua casa nua, engole o seu arroz à chinesa e de tigela perto dos lábios e esgrime avidamente com os pauzinhos. Venderá, para não morrer de fome, as velhas joias da família, os seus móveis à sua casa. Você tem dezenas e dezenas de textos deste tipo, com representações culturais muito importantes da população de Macau, incluindo a população chinesa, que é hierarquizada desta forma: os mandarins, primeiro, os compradores, depois há biografias de compradores. Há um comprador que se chama Aio, que é biografado numa destas obras. Os intérpretes, os criados distingue-se os serviçais domésticos do cozinheiro, e há até uma biografia de um destes cozinheiros. Os camponeses, os culos, aparecem as obras que identificam o começo da proletarização de Macau, sobretudo nas fábricas de tabaco, nas fábricas de chá, e depois estes textos oferecem um grande fascínio por estas mulheres, as tancareiras, que pertenciam a essa população chinesa marítima, que estava proibida de viver no continente, que vivia nos barcos, vivia nas ilhas, e que é muito importante na consolidação da presença portuguesa em Macau, pelo transporte, pela mão de obra, e fazem-se desenhos destas mulheres que se contrastam com as mulheres ricas chinesas, com as mulheres dos pequenos pezinhos, e estas mulheres têm os pés normais, e discute-se nestes textos todas essas particularidades. Bom, estes textos alteram também, para melhor, a história económica e financeira de Macau. Eles começam a descrever o jogo
na cidade a partir de 1677, muito antes daquilo que normalmente se coloca nos princípios do século XIX. Este Jean-Baptiste Tavernier descreve o caso de um francês, um mercenário que faz parte dos exércitos mercenários que combatem contra os holandeses no Sri Lanka, no Ceilão, que, como prémio, o vice-rei manda-o para Macau e depois ele em Macau vai perder a fortuna no jogo. E tudo isso é descrito bastante pormenorizadamente. Estes textos explicam que o comércio dos cules, a exportação de mão de obra chinesa, começa no século XVIII. Em 1780, os cules começam a ir para Sumatra, ou Sumatra, como dizem os ingleses, para as plantações de ananás inglesas no norte de Sumatra e começam a ir para as Ilhas Maurícias, para as Ilhas Reunião. Os franceses vêm aqui buscar mão de obra, que são culos para este território. Isso está descrito em 1798, nesta obra do Champbertier de Cossigny, que se torna depois governador das Maurícias e que visita Macau várias vezes. Tem até um projeto de criar um jardim botânico em Macau. Bom, as obras dão-nos rendimentos, preços de centenas e centenas de produtos, e estas obras permitem perceber os ritmos das crises, naquilo que em economia se chama as tendências A e B, de expansão e de regressão da economia, e a crise é claramente ilustrada neste período de 1782 a 1841, em que grande parte das companhias comerciais portuguesas e macaenses acabam, não conseguem competir com o comércio das companhias estrangeiras, especialmente o comércio da Companhia Inglesa das Índias Orientais, e ilustram com números, com finanças, com importações e exportações a recuperação económica entre 1842 e 1862, o que significa que é mentira. O que corre aí na historiografia tradicional a dizer que os ingleses ocuparam Hong Kong em 1841 foi a desgraça de Macau. Macau decaiu imediatamente, é ao contrário. A instalação britânica em Hong Kong permite recuperar um circuito comercial muito importante, traz investimentos para Macau e uma grande recuperação económica. Até 1862, a partir de 1863, descreve-se um período de regressão importante. Esse período corresponde significativamente à saída praticamente completa das companhias comerciais francesas que se tinham instalado no território, nomeadamente as companhias que faziam a exportação de vinhos, sobretudo de vinhos de Bordeaux na região, e que distribuíam a moda parisiense por estas cidades mais orientais. De maneira que estes textos corrigem com muito rigor, com muitos números, com muitas estatísticas, isto que se diz normalmente, sem grande fundamento sobre os ciclos da história económica de Macau. Eles corrigem também o que se sabe sobre o sistema político e, sobretudo, sobre as ambições soberanistas. Percebe-se que estes dois embaixadores plenipotenciários da França, o Charles Lefebvre Bercourt e o barão de Force-Rouen, que está aqui desta fotografia, o barão de Force-Rouen era casado com uma senhora portuguesa, depois recebeu até uma comenda da Ordem de Cristo, e os dois suportam as reivindicações soberanistas dos governadores de Macau, especialmente do governador Ferreira do Amaral. São eles que garantem que a França vai apoiar exigências soberanistas de reconhecimento da soberania portuguesa sobre Macau. O Force-Rouen promete mesmo que a França, se necessário, dará apoio militar e garante o apoio da Espanha e o apoio dos Estados Unidos, que tinham seus cônsules também instalados em Macau. O cônsul francês, o barão de Force-Rouen, fazia reuniões com os outros cônsules e explicava: nós, franceses,
americanos e espanhóis, não podemos viver em Hong Kong debaixo da bandeira britânica. Temos que continuar aqui em Macau. Isso acaba quando os franceses conseguem a concessão em Xangai. E mudam as companhias comerciais de Macau para Xangai. Estas obras e a documentação que existe no Ministério dos Negócios Estrangeiros permite perceber que, depois da morte do Ferreira do Amaral, em 24 de agosto, no dia 25, o barão Force-Juan manda uma fragata dirigida por o futuro almirante Edmund Gávea descarregar militares e armas, artilharia, coloca a fragata em frente ao canal de Zhuai e 2 dias depois dá-se a célebre caminhada do coronel Mesquita, que derrota a fortaleza e que aparece na historiografia tradicional portuguesa. Eram 32 contra uns milhares. Mentira, tudo. Tinha armamento francês, uma fragata francesa, artilharia francesa, tinha mercenários tagalos, que os franceses utilizaram sistematicamente na região, nomeadamente na conquista da Indochina, e estes textos dão essa informação com muitíssimo rigor. E o professor Joaquim Ramos de Carvalho chama a atenção que no meu 4º volume se trabalha durante dezenas e dezenas de páginas com esta ideia de lugares da memória. Quais são os lugares da memória que estes textos destacam? O grande lugar da memória é a Gruta de Camões. Estes textos têm 60 referências e 49 descrições longas da Gruta de Camões, da Gruta e Jardim de Camões, contra 34 da Praia Grande, que era a fachada ilustre da cidade, 5 referências e 22 descrições do Templo da Amã. Com quantas descrições? Algumas destas descrições são importantes. A descrição do capitão Altsili e a descrição deste lazarista François Xavier Moret, em 1829 e 1830, explicam que o templo estava completamente destruído e foi reconstruído em 1829. Eles seguem a reconstrução do templo e as festas que inauguram o novo Templo da Amã. O Bazar Chinês tem 10 referências e 12 descrições. A fachada da Madre de Deus, está ali em inglês, Madre of God Facade, tem 16 referências e 6 descrições, mas apenas a partir de 1896, de maneira que até ao final do século XIX não era o ex-libris que é hoje da cidade. Eu vou-me concentrar só muito rapidamente neste grande lugar da memória, que é a Gruta de Camões. Você tem todos estes textos, desde o Guinness, em 1784, até o Lafond de Droucy, em 1819. Tem todas estas imagens que, ao longo do tempo, vão alterando aquilo que é a Gruta de Camões. Bom, estamos aqui em 1850 e a gruta transformou-se numa espécie de mausoléu. Há alguns viajantes franceses que visitam sozinhos o lugar e escrevem que é o túmulo do Camões. Fui ver o túmulo do Camões, fazem desenhos e fotografias. E se forem visitar hoje a Gruta de Camões, continuam a encontrar esta placa. Esta placa tem os versos de um viajante francês, Dominique de Rienzi, que gostava de dizer que era descendente dos Rienzi do século XIII, romanos, que lutaram contra o papado. E ele escreve em 1927 este poema, e é ele que paga o primeiro busto em bronze de Camões que se coloca na gruta, explicando que a gruta tem um busto em papel que não é digno do Camões, encomenda e coloca um busto do Camões na gruta e abre uma subscrição pública para construir um monumento na foz do Mekong ao Camões, que não vai ter qualquer tipo de interesse público. Porquê é que eu estou a mostrar isto? Apenas para sublinhar que este mito da Gruta de Camões é de origem francesa. São estes textos que constroem este mito, são estes textos que nos dão uma perspectiva romântica.
do Camões, que acabou o seu poema Os Lusíadas nesta gruta, perseguido, expulso pelo vice-rei da Índia, refugiado em Macau, vivendo em silêncio e acabando esse seu poema. Tudo isto é de origem francesa, vem destes textos, porque, como sabem, a Gruta de Camões aparece pela primeira vez em Portugal na edição monumental dos Lusíadas, feitas pelo V Morgado de Mateus, José Maria de Sousa Botelho, o homem que acabou o Palácio de Mateus, que está nas garrafas do Mateus Rosé, é este homem que acaba, ele é um diplomata, é o homem que em 1801 é embaixador português em Paris e assina o Tratado de Paz entre Portugal e a França, que os franceses rompem passado 2 anos. Ele casa com uma senhora francesa, que se chamava Adelaide Sautel, uma novelista, uma romancista pior que assim, que depois passa a ser conhecida por Madame Saussat, e ele publica, em Paris, aquela que é a grande edição monumental dos Lusíadas, onde aparece pela primeira vez uma imagem com a Gruta de Camões, feita pelos mesmos impressores e gravadores franceses que fizeram os outros livros. Aliás, os outros livros são feitos por pessoas que publicam na mesma editora Firmin Didot e alguns são correspondentes, amigos da mulher ou amigos do Morgado de Mateus. De maneira que é absolutamente indiscutível, a partir desses textos, que a origem deste mito é uma origem francesa. Da mesma forma que, quando aparece a primeira descrição de uma possível Gruta de Camões na obra, em 1797, de George Stanton, que conta a Embaixada de Lotte Marquard, toda essa informação foi dada a partir do Guinhas, a partir do intérprete francês que vivia aqui em Macau. Isto é absolutamente evidente, absolutamente indiscutível, pelo que este mito não tem uma origem em Macau, nem uma origem em Portugal, tem uma origem francesa. E depois torna-se o grande lugar de peregrinação dos franceses que vêm visitar Macau, ir à Gruta de Camões, que pertencia a uma família privada, pertencia ao comendador Manuel Pereira, que Pereira não se chamava. Pereira era o nome da mulher, e ele adotou o nome Pereira para conseguir uma comenda da Ordem de Cristo e dizer que era descendente do Nobas Pereira, para provar o direito a ter uma comenda da Ordem de Cristo. Mas é que isto é absolutamente claro nestes textos. E depois, como o professor Joaquim Ramos de Carvalho estava a explicar, eu faço um esforço muito grande para perceber como é que estes textos localizam culturalmente e intelectualmente Macau. E os textos começam por ter várias discussões. Comparam Macau e Paris, desistem, não é pertinente. Perguntam, mas Macau parece uma cidade da Provence francesa. Alguns textos comparam com Toulon, dizem com Nice, com Narbonne, Carcassonne, Tarrascão. Alguns dizem igual a Cádiz, na Espanha. E a partir de 1840, estes textos começam a utilizar uma categoria que não existe. Em textos portugueses, ingleses, alemães, começam a utilizar a categoria de Extrême-Orient. Começam a colocar Macau, já não é um sítio na China, Macau é um sítio no Extrême-Orient. Os textos insistem nessa relocalização e, a partir da obra do Conde Beauvoir, que é o grande best-seller só tenho aqui o primeiro volume, não tenho o volume sobre Macau, o grande best-seller da literatura de viagem no século XIX, esta obra do Conde de Beauvoir, e a partir daí começa-se a classificar. Macau é o Mónaco do Império Celeste e evolui para esta ideia de que é o Mónaco do Extremo Oriente. É uma coisa absolutamente singular, absolutamente única, com uma localização que pertence, isto é um mapa do primeiro guia turístico francês sobre Macau, de 1897, em que ele coloca um mapa a explicar o que é o Extremo Oriente. O Extremo Oriente vai até São Francisco.
E Macau é parte, para ele, deste complexo. Agora chamar-se uma coisa tipo Ásia-Pacífico, que é um pouco a moda que acontece por aí. Para a Margarida, estes 6 são muito importantes para renovar a história da arte em Macau. Não sei se já começaste a ler. Já viste umas partes? Bom, sabes que lendo os textos vais perceber que a história da passagem por Macau do Auguste Bourget, o pintor francês, entre 1838 e 1839, está mal contada. Ele nunca programou vir a Macau. Ele foi encontrado pelo grande comerciante do ópio francês, Jean-Antoine Dorin, aqui numa fotografia com o secretário do vice-rei de Cantão. E, em Valparaíso, ele contrata o Bourget para trabalhar para ele, dá-lhe um ateliê na sua própria casa. Ele começa a ter lições com o Chinery, começa a fazer campanhas diárias com o Georges Chinery e depois torna-se o grande produtor de pintura, de gravações francesas sobre Macau. Aqui nesta obra da Stella Blandi, um romance também assim, difícil de ler. Você, com estas capas do Hetzel, o editor do Jules Verne, e aparecem as grandes, as gravuras do... Pode ver, pode consultar. Aparecem as gravuras do Bourget. Mas isto tem outras sugestões de investigação para aqueles que se dedicam à história da arte. Passa por aqui, por Macau, este jovem pintor, Gaspard Duché de Vanchy, que é o pintor da malograda missão e expedição do Conde de La Pérouse, vai morrer em 1780 e vai desaparecer em Vanikoro, junto às Ilhas de Salomão, em 1788, criando um grande mistério. O que é que aconteceu à expedição do La Pérouse? O pintor deixou em Macau, eles deixaram em Macau mapas, desenhos, ele faz um desenho a partir do convento de São Francisco, faz um desenho de uma perspectiva da cidade que é absolutamente única. Para além de nos dar informação, ele pintou também um São Francisco no claustro do convento de São Francisco e desapareceu. O convento desapareceu e que era um lugar de peregrinação, porque dizia-se que parecia mesmo São Francisco a sangrar dos pés e das mãos. E, portanto, isto tem muita importância para todas estas áreas da história da arte. Como o professor Joaquim Ramos de Carvalho explicou, eu faço um levantamento da circulação de Macau nas grandes revistas científicas francesas do século XIX. Macau aparece em revistas de conchologia, em revistas de ortinologia, revistas de antropologia física. Aparecem espécies como a pega de Macau, o melro de Macau, que são informados a partir das viagens que apenas podiam situar-se em Macau, aves, conchas, crânios, tudo isso aparece nesta informação. Estas obras são muito importantes também no domínio da história da literatura. Alguns destes folhetins publicados nos grandes jornais franceses são obras que se tornaram muito populares. Eu recomendo particularmente esta obra fantástica, Les Émissions de Polydore Marasquin, um macaense, dono de uma loja de animais, que numa das suas missões, numa dessas ilhas, no delta da Ria das Pérolas, vai naufragar e acaba numa ilha de macacos. E esses macacos têm uma sociedade organizada, uma espécie de planeta dos macacos avant la lettre. Marasquin, a origem do nome é Mascarenhas, explica-se logo na abertura da obra e depois faz-se uma obra absolutamente fantástica, o que também acontece neste René Pongeste. É uma obra absolutamente fantástica porque o seu doutor fica aqui informado das lutas entre as seitas de Macau.
fica informado de todos os pormenores, mais ou menos, clandestinos sobre as lutas das seitas em Macau. Bom, de forma que você encontra também grandes best-sellers da literatura de viagens, o caso dessa obra de que eu só apresento aqui, o do Conde de Vavois, que se tornou célebre e rico graças a essa obra. Esta obra, no século XIX, tem 36 edições. Traduções em inglês, alemão, italiano, espanhol. É a grande obra de viagem à volta do mundo. Os capítulos sobre Macau são extraordinários. São capítulos que misturam a aventura com a descrição. A obra visita os chamados barracões dos culos. É a primeira obra em que ele diz que entrou nos barracões e viu a desgraça dos culos chineses. Tem aventuras fantásticas. À noite é perseguido por um bando de chineses, mas aparecem soldados cipaios indianos do forte português que o salvam. E tem todas essas dimensões. O Thierry Doré é o antigo secretário de Balzac, e que escreve uma grande obra com um capítulo interessante sobre Macau, e o André Belessor, que é um grande autor. A obra está a precisar de restauro, está aqui a folha a sair, que é uma obra-prima sobre Macau. A forma como escreve, como pensa, é muito importante. Para acabar, é necessário sublinhar que, para além dos franceses em Macau, a documentação à volta dessas obras permite perceber que há também os de Macau, em França. Eu trago aqui dois casos extremos, dois escravos. Um escravo comprado em Macau para trabalhar nas Maurícias. Há um naufrágio no regresso à França, perto de Valência, em Espanha, e ele desaparece. Depois vai aparecer num porto da Bretanha, em Morlaix, é preso e ele assina todo o processo jurídico existe, a prisão, e ele assina Rodolfo Deogratias, príncipe de Macau. E vai acabar preso na Bastilha dos Pobres e jura que é filho do rei de Macau. Bom, as autoridades policiais não são propriamente idiotas e dizem, parece que em Macau não há bem rei. Mas ele lá procura explicar que é príncipe de Macau. O juiz é depois levado a Cayenne e o juiz diz, mas isto não é bem latim. E ele diz, não. O missionário que me educou em Macau, depois da refeição, dizia sempre Deo Gratias. De maneira que é quase uma comédia, mas um homem que vai morrer na Bastilha. E é este quase fantástico de um escravo timorense, que é comprado por uma embarcação francesa, que é comprado pelo próprio capitão. O capitão chega a Lorient, ao porto de Lorient, e o capitão morre. E o escravo desaparece. E aparece, passado mais tempo, passado uns 20 anos, aparece em Paris a reivindicar que é rei de Timor, que é filho do rei de Timor, tem este nome fantástico, Baltasar Pascal Celse, fils aîné de Roi e herdeiro dos reinos de Timor e de Solor e das Molucas. E circula nos salões de Paris, como se fosse aquele período do Bon Sauvage, do mito do Bon Sauvage, circula nos salões de Paris como uma curiosidade. Um grande advogado de Paris vai defendê-lo, quer que o Estado o proteja e que tropas francesas vão a Timor colocá-lo no trono de Timor, o que era muito vantajoso para a França, diz o advogado. Nada disso acontece, ele vai acabar por morrer na miséria, passado a curiosidade de salões. De maneira que são textos fundamentais para a historiografia de Macau. São textos
que se ligam a milhares de documentos que abrem outras janelas sobre um local do mundo que era absolutamente singular, muito mais cosmopolita do que se pensa, muito mais uma interseção de culturas, de comércios, de civilizações do que se pensa, e espero que estes textos possam contribuir para que Macau saiba preservar esse cosmopolitismo, essa abertura transcontinental, transcultural. Obrigado. Perguntas? Objeções? O Sr. Doutor sabe que quando se fala de Camões, quando se fala de Camões, vai logo perguntar: bem, mas ele esteve em Macau ou não esteve em Macau? Que é uma coisa que nenhum historiador lhe pode resolver. Não há nenhuma evidência documental do que o senhor estivesse próximo de Macau. Não há nenhuma evidência documental que ele fosse provedor dos defuntos. Isso aparece apenas em 1639, na edição do Manuel Faria e Sousa dos Camões, em Madrid, 2 volumes, texto em português, texto em espanhol, comentário. E quando chega ao canto 10º, estrofe 127 a 138, ele descreve a viagem de Malaca até às Molucas, chama isso a Rota da China, não há uma palavra sobre Macau, ele diz, viu-se a China lá ao fundo, é a única coisa que ele escreve. E os que defendem que ele esteve em Macau dizem, se diz a Rota da China, quer dizer Macau. Argumentam também que há um documento na Biblioteca da Ajuda, publicado pelo Jordão de Freitas em 1911, durante as comemorações republicanas de Camões, do dia de Camões, que aparece na Biblioteca da Ajuda, no Códice 49.6, 72 fólios 70 versos, aparece uma memória dos bens de raiz dos jesuítas, de 1743, e aparece lá escrito Penedos de Camões. Mas os 61 códices que existem na Biblioteca da Ajuda são cópias, feitas em 1754 por aquele jesuíta José Montanha, que copia o arquivo dos jesuítas, e ele é mandado em 1745 para Lisboa, e a partir de 1759, com a expulsão dos jesuítas, ele é integrado na Biblioteca da Ajuda, e no final do século XIX, quando o Ramalho Ortigão era o diretor da Biblioteca da Ajuda, isso foi copiado no século XIX. E é assim que nós lemos essa documentação. A documentação original dos jesuítas saiu de Macau em 1759 para o Colégio de Santo Ildefonso, em Manila. O Carlos III expulsou os jesuítas em 1763. Em 1769, essa documentação foi para a Espanha. Está lá. A documentação original dos jesuítas está na Biblioteca da Academia da História, no Arquivo Histórico Nacional e na Biblioteca Nacional de Espanha. São cerca de 30 mil documentos originais. Portanto, quem quiser estudar os jesuítas, vai estudar. Eu estudei algumas dessas obras, conheço os 61 códices da Biblioteca da Ajuda, e você tem levantamentos dos bens dos jesuítas desde 1606, quase todos os anos. E não aparece nenhum Penedo de Camões. Aparece nessa documentação da Ajuda, porque a documentação foi copiada no século XIX, e no século XIX eles puseram a toponímia do século XIX. Não há nenhuma evidência. Você está na situação que o Boxer escreveu quando publicou, em 1969, o Fidalgo no Extremo Oriente. Uma nota a dizer. Andavam a aborrecê-lo por causa de Camões, ele pôs uma nota. É possível que o Camões estivesse em Macau? Resposta: é possível. B. É provável que tenha estado em Macau? Não. Documenta-se que tenha estado em Macau? Não. E, portanto, a situação é esta. Nenhum historiador pode rigorosamente dizer que há documentação provando que ele esteve em Macau.
as datas da história de Macau, ainda por cima, são complicadas. 1756, 1760. Ou seja, entre 1757 e entre 1556 e 1560. De 1557 até 1565, isto não estava debaixo da jurisdição do vice-rei, só passa a partir de 1565. Está debaixo do Aidô, não é? Do que comanda as costas marítimas e as ilhas na região do delta do Rio das Pernas. O homem que faz o acordo com o Leonel de Sousa. Não é o vice-rei, só aparece muito mais tarde. Isto é dominado por comerciantes, nós sabemos os nomes de toda essa gente. Era a gente que estava em San Juan em 1552, quando morreu o São Francisco Xavier. E nenhum deles acompanhou o funeral. Foi enterrado por escravos chineses e pelo escravo africano. Portanto, essa gente. Eram 300, mudaram-se depois para Macau. Os mais importantes são o Diogo Pereira e o José Pereira, que já vem de Lampacau, já vem de Liampo, que tem relações de décadas com comerciantes chineses. Portanto, não é possível encontrar qualquer prova documental que ele tenha passado. Você não consegue documentar que tenha tido um naufrágio no Mekong. Ele não tem uma palavra sobre Macau na obra dele. Não? De maneira que... Agora, tudo isto, a gruta, o jardim, os bustos, tudo isto é uma invenção e a sua origem é claramente francesa. Deste romantismo francês, destes textos franceses. Isso é absolutamente claro. Alguma pergunta? Faz sempre perguntas difíceis. Margarida, uma pergunta difícil. Assim, muito difícil. Daquelas que demoram 3 meses a responder. Posso fazer também uma pergunta muito difícil. A pergunta mais difícil que me ocorre fazer é esta. De facto, nós, quando tentamos estudar a história de Macau, temos sempre vários pontos de vista. E temos os textos portugueses, depois temos os textos chineses, depois temos os textos ingleses, e agora com esta obra ficamos com uma visão muito mais vasta daquilo que são os textos de origem francesa, aos quais podemos recorrer para aumentar a complexidade da redação desta história. O que me oferece verdadeiras dificuldades e também tendo em conta, no fundo, os séculos que estão aqui em causa e o crescente nacionalismo e as teorias nacionalistas todas que, como dizer, que reinavam, no fundo, na Europa desta época, mas também na China, não é? O nacionalismo analfabeto. Como é que nós o nacionalismo analfabeto. Com tanta certeza dizer esta versão francesa é que é a verdadeira por comparação a outras versões dos mesmos factos que nos chegam por via das fontes portuguesas ou das fontes chinesas? Esta é a pergunta mais difícil. Nestes casos que eu citei, não tens dúvida absolutamente nenhuma, porque não tens nenhumas fontes portuguesas sobre a Gruta de Camões antes de 1817. Sim. Isso é um caso absolutamente evidente. Quando tu dizes textos portugueses e textos chineses, isso não é absolutamente rigoroso. Tu tens que dizer textos oficiais portugueses e textos oficiais chineses, que é uma coisa diferente. Isto não são textos oficiais. Os textos dos viajantes. Isto são textos de pessoas que... Quais são, em termos de história cultural, quais são os problemas destes textos? Os problemas destes textos são, sobretudo, socioculturais. É gente bem instalada na vida, no geral, gente parisiense, que mede tudo
a partir de Paris, a partir da cultura parisiense, a partir do sucesso parisiense, e isso são, digamos, preconceitos, são formas de representação que tu tens que saber ler nestas obras. Mas são obras, não são textos oficiais. Não são textos para defender a França, alguns criticam imensamente a França. Portanto, são textos. Você precisa. Você precisa. Margarida, tu precisas de fazer história com uma multiplicidade de fontes. Não podes seguir as fontes oficiais portuguesas ou as fontes oficiais chinesas, porque essas fontes são fontes comprometidas com o poder, com a dominação. E que, portanto, vão dar uma perspectiva relacionada com justificar o poder, justificar as opções do poder. Estes textos são textos de gente que não tem... são muito mais independentes. Tirando essas formas de representação em que, bom, o que não é francês não é bom, não sabem falar bem francês, não sabem tocar piano, etc. Tirando toda essa representação típica das pessoas que viajam no século XVIII ou no século XIX, que são pessoas ricas, são pessoas com muito dinheiro. Tirando isso, estes textos são muito mais preciosos. Pela quantidade, pela qualidade, pela independência, pelo facto de não serem textos oficiais. Os textos oficiais eu li. E repara numa coisa muito interessante. Nestas 3.000 notícias de jornais, tu tens muitos jornais, tu tens os grandes jornais, o Figaro, tens o Petit Parisien, tens os grandes jornais franceses a escrever constantemente sobre Macau. E as notícias que saem muitas vezes, quase todas as semanas, do nosso correspondente em Macau. E eu comecei a investigar o que é isto do correspondente. O correspondente é o próprio cônsul, o próprio embaixador, que escreve para os jornais, sem assinar, sou o correspondente, e dá recados ao governo. E queixa-se, que não há dinheiro para fazer isto, não há investimentos da França aqui, etc. E eu encontrei relatórios ao ministro, primeiro ao ministro das Colónias, ao ministro da Marinha. O ministro das Colónias e o ministro da Marinha andavam sempre em guerra, depois criam um Ministério do Ultramar, já em 1861. Eu li toda essa documentação e você começa a encontrar relatórios que são os textos que depois aparecem em resumo nos jornais. Eles aproveitavam os jornais para dar recados à tutela, como se diz em Portugal. De maneira que tens textos que são textos que têm essa dimensão crítica também. Não são textos relacionados com o poder. Quais são os problemas com os textos oficiais portugueses e os textos oficiais chineses? Em primeiro lugar, os textos oficiais imperiais da administração imperial chinesa são textos extremamente codificados. São textos com uma organização protocolar muito profunda, muito cerrada. E, portanto, esses textos não são textos para transmitir factos. São textos para transmitir ordens. E, portanto, quando estudas esses textos, tens que fazer a crítica dessa dimensão de poder que essas fontes e esses textos têm. Os textos portugueses. Os textos que se produzem em Lisboa são raríssimos. Lisboa sabia muito pouco o que era isto. Estes jornais franceses andam sempre a gozar os reis e as rainhas portugueses e tu não calculas a quantidade de notícias que aparecem em outubro, novembro de 1850 por causa da explosão da fragata Dona Maria II. Recorda-se, 24 de outubro. Para vingar a morte do Amaral, a rainha manda uma fragata, a fragata para ali na Taipa, está lá um monumento, está lá um monumento ainda hoje, para na Taipa, explode no dia seguinte, 220 mortos, 180 portugueses, 23 chineses e, por azar, 5 franceses, que estavam na embarcação ao lado, a consertar a embarcação ao lado e morrem. Então os jornais franceses escrevem e dizem ao governo: tem que intervir. É melhor você ocupar Macau, que os portugueses têm as fragatas deles. Depois corria nos jornais que foi os próprios marinheiros portugueses que fizeram explodir a fragata, porque não queriam estar a fazer nenhuma batalha, nem gostavam do capitão, etc. Tudo isso que corria. E os jornais enchem-se tudo isto. E, portanto, tu tens
nestas fontes francesas, nas fontes de jornais, nas fontes destas memórias de viajantes, tens uma independência, uma distância, né, em relação aos factos que se foram compondo na historiografia tradicional, né, que vem do facto político. O governo de Lisboa mandou ordens para que não se soubesse em Lisboa que a fragata tinha explodido, não é? Para silenciar o acontecimento, porque era uma vergonha. Não é? Tinham demorado um ano a mandar uma fragata e a fragata explodiu por ela própria. De maneira que, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos utilizar a dimensão da história cultural, que é trabalhar a representação cultural. Quando trabalhamos com estes textos, trabalhar a representação cultural. E quando estás a trabalhar com textos oficiais, trabalhar a representação de poder desses textos. Isso é fundamental para se perceber o que é que esses textos pretendem. Os textos da administração imperial são textos que são geralmente coados, arranjados pelo vice-rei dos dois Guanga, não é? De Guandong e Guanxi, que era o homem que tinha mais poder de Nanquim para baixo, e tudo que chega ao imperador tem que ser coado, tem que ser organizado, tem que ser o que eles acham que o imperador gosta de ouvir. Portanto, você tem que fazer essa crítica e esse tipo de elementos. Portanto, aqui não é uma questão de verdade, não é? É uma questão de representação. Não é? Nós, na historiografia, nas ciências sociais, não temos essa dimensão de verdade. A história é o conjunto das ciências sociais que estudou o passado. E nós não temos categorias morais de verdade, bom, mau, civilizado, incivilizado. Nós não temos essas categorias. E é muito importante o cuidado para trabalhar as fontes oficiais com a crítica de que elas são produzidas por poder. Mas daí decorre a pergunta seguinte, que é, numa abordagem decolonial, não é? No âmbito das críticas teóricas pós-coloniais, desde o Minulo até ao Roland Vasquez, interessaria, numa abordagem dessa natureza, pensar-se qual é que poderia ser o contraponto propriamente asiático, autóctone e indígena a estas fontes, para podermos ter esse contraponto, porque continuamos no domínio de uma visão que é europeia, francesa, colonizadora. Sim, isso é. O contraponto será não de materiais escritos, mas o contraponto poderá ser só em domínios como a antropologia histórica. Fazer a investigação do espaço, fazer a investigação das populações com categorias de antropologia histórica, porque não há produção documental neste período. Inteiramente. Em termos escritos, conhecemos. O que há escrito, conhecemos. Bom, os meus alunos chineses trabalharam os materiais que existem, viajantes independentes que passaram aqui por Macau são muito poucos. São muito poucos. Tentou-se fazer trabalho no domínio da história oral, mas aqui assim a memória não chega sequer ao avô. A memória é muito curta nas populações chinesas desta área. São populações que emigraram aqui de Cantão, do Fujian, para Macau. Têm uma memória muito curta. Não conseguem sequer saber o nome do avô ou da avó. Não sei muito bem de onde será. Tudo o que se fez no domínio da história oral funcionou muito mal. Depositou-se no Instituto Cultural tudo o que se recolheu. Mas, por exemplo, nós tentamos fazer recolhas orais sobre a memória da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Pacífico, só conseguimos 4 pessoas. Uma delas um professor de música, que depois deu uma tese de mestrado, um professor de música que se refugiou de Cantão, depois dos ataques japoneses, se refugiou aqui em Macau e que tinha memória. Conta coisas escabrosas de andarem a comer cadáveres na rua e coisas absolutamente... Mas mais ninguém. Então, uma última pergunta, esta muito mais simples.
Na sequência da instalação da Companhia das Índias Orientais Inglesas em Macau, terá sido, de acordo com o que reporta o professor Puga, estabelecido o primeiro museu em Macau, que afinal não terá sido o Museu de Luís de Camões, conforme tantas vezes se disse, mas o The British Museum of China. Não é um museu, isso é um exagero. É, E era isso que eu ia perguntar, se é é um possível exagero. nestes textos saber Isto alguma coisa está sobre isso. absolutamente descrito. Há aí um texto francês que ele entra, ele visita isso tudo. Portanto, ele diz, na sede da companhia na Praia Grande, aqui estão bilhares e aqui ao lado estão umas peças, né, que eles recolheram, né, que têm flores, que têm quadros, que têm materiais etnográficos, que têm animais empalhados, e eles nunca apresentam aquilo a ninguém como um museu. Aparentemente, nas fontes inglesas é descrito Não aparece como museu. The British Museum of China. Não, isso são interpretações muito posteriores. Na companhia não aparece. O que a companhia tem é, na Casa do Horto, não é? Onde está hoje a Fundação Oriente, eles criaram viveiros. Não é? Eles fizeram a acomodação de espécies desta região. Fizeram um grande viveiro, trouxeram especialistas da Inglaterra e fizeram a imigração, não é? A acomodação de plantas que depois foram mandadas. Isso existe. Não é? Chamavam isso um viveiro, não é? De acomodação. Mas não aparece nas pessoas que visitam a companhia, não aparece ninguém a dizer que é um museu. Tem salas com peças, tem uma biblioteca, mas você também tinha biblioteca na VOCA, tinha biblioteca na Real Companhia das Filipinas, a Real Companhia das Filipinas, o Sobrecarga, o Manuel Agote, ele oferece uma biblioteca de livros espanhóis ao Lord Macartney. O Lord Macartney ficou alojado na Casa do Horto, não é? Na Fundação Oriente. Não é? E ele oferece uma biblioteca, não é? De livros espanhóis, com os grandes nomes da ilustração, né? Os grandes nomes do arbitrismo espanhol, porque o Lord Macartney lia a português e espanhol. E a maior parte das pessoas que trabalhavam aqui no século XVIII, em Macau, na companhia holandesa, na companhia sueca, na companhia dinamarquesa, na companhia inglesa, falavam português. Né? Tinham intérpretes que falavam chinês e português. E negociava-se em Cantão em português. E resolviam-se os problemas jurídicos, as contendas jurídicas, resolviam-se aqui em Macau em português. Há um caso de um dos membros mais importantes do COONG, um dos 8 mercadores que tem o privilégio de fazer comércio com os estrangeiros. É um indivíduo que abre falência, não é? É tudo dominado pela companhia inglesa que troca sedas por camisas da Revolução Industrial, sapatos e camisas, e sapatos, meias da Revolução Industrial. E eles não conseguem vender no mercado chinês. Aquilo acumula-se anos e anos de peças industriais que eles não conseguem vender, ele abre falência. E não consegue pagar aos portugueses, não consegue pagar aos espanhóis, não consegue pagar aos franceses. Eles fazem queixa ao vice-rei, o vice-rei prende e o mandou para Macau e diz para Macau resolver o problema. E Macau resolve o problema. Tipicamente, a Macau, não é? Em português, o procurador do Senado, o espanhol Manuel Agote fez parte também dos jurados, discutem e depois chegam a um acordo para indemnizar as companhias que não é paga pelo comerciante que faliu, vai ser paga pelo vice-rei. Alguém há de pagar, não é? Isso aconteceu várias vezes. Macau tinha essa função de ser uma espécie de tribunal para arbitrar as disputas comerciais e era em português. Eles liam português, falavam português, viviam aqui. Os línguas. Tinham os línguas. Você chega ali a finais do século XVIII e começa a ter intérpretes trilingues que falam o chinês, o português e falam o inglês comercial. Trilingues. Quando o último cônsul francês, em 1859, sai de Macau e coloca a embaixada em Xangai, porque os franceses conseguem a concessão em Xangai, ele leva cerca de 40
macaenses, chineses, portugueses de Macau, porque sabem falar chinês, português e inglês. Leva fotógrafos, tipógrafos, etc. Leva massa crítica que existe aqui. No século XVIII é impressionante a qualidade das pessoas que trabalham aqui. Tu tens pessoas que sabem classificar 80 chás diferentes. Sabem dar preços aos produtos que entram e aos produtos que saem. E tu tens embarcações que chegam aqui com 200 produtos diferentes. Eles sabem categorizar os produtos. Sabem dar um preço. Quando eles saem, sabem dar um preço para o mercado mundial aos produtos que saem de Macau. Não é propriamente aquilo que se lê um pouco em termos muito chãs, muito primários. Na historiografia tradicional tu tens aqui um problema que é, há poucos historiadores. É muito difícil mobilizar alunos para trabalhar. Tens um aluno, tem que trabalhar aqui documentos chineses e portugueses e alemães. Não consegue. Não. Também tem que ler latim e espanhóis. Eu no Arquivo do Vaticano encontrei os relatórios ad limina, todos. Os bispos mandavam para o Papa, de 10 em 10 anos, relatórios ad limina, como era obrigatório. Estão todos lá, em latim. Alguns, 80 páginas. Descrever a população toda. Todos os que se batizaram durante 10 anos. Todos os conversos. Comércios, problemas, etc. Toda essa documentação. Tem que ler latim. Não consegue trabalhar essa documentação. Bom, nada. Estás a brincar. Muito obrigado.